Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nos exercícios da semana 3, que tem o tema das desigualdades de gênero. Nós estamos aqui para ajudar vocês e para ajudar a gente também, eu peço para que vocês se inscrevam e dê a sua curtidinha aí no nosso vídeo. Tá ok? Combinado? Então, vamos lá! Mas antes, dê uma olhadinha aqui nesses gráficos que eu deixei separados para vocês. Vamos lá? A desigualdade de gênero no Brasil em 2016. Dados compilados pela revista Exame, que tem ali como fonte o IBGE, aquele órgão que eu mencionei anteriormente para vocês darem uma olhada na sua pesquisa da semana 2, estão lembrados? Então vamos ver, pessoal. Reparem aqui nesse primeiro gráfico, que trabalha com a taxa de frequência escolar no ensino médio. Observem, pessoal, claramente as mulheres possuem maior frequência escolar no ensino médio do que os homens, 10% a mais. Então elas frequentam mais as escolas no ensino médio. Reparem aqui também nesse segundo quadradinho, que mostra a proporção de adultos com ensino superior completo. Claramente, tanto mulheres brancas quanto mulheres negras tendem a ter curso de ensino superior mais frequentemente do que brancos e homens pretos ou pardos. Então reparem o seguinte, as mulheres frequentam mais as escolas e tanto mulheres brancas comparadas com homens brancos, quanto mulheres pretas ou pardas comparados com homens pretos ou pardos, mulheres possuem mais incidência de ensino superior completo, mais diplomas de faculdade. Por outro lado, vamos ver aqui do lado. O tempo dedicado aos afazeres domésticos, pessoal, de uma maneira geral, as mulheres têm mais tempo dedicado a esses afazeres, como lavar louças, como lavar banheiros, como alimentar os filhos. Então, por mais que as mulheres frequentem mais as escolas, por mais que tenham mais mulheres com ensino superior do que homens, isso não se reflete ali nos afazeres domésticos, que são mais e mais efetuados por mulheres. Da mesma forma, pessoal, por mais que existam mais mulheres com educação média e superior, a diferença salarial entre mulheres e homens ainda demonstra como que os homens têm um rendimento médio mensal superior às mulheres. E não é por pouco não, tá, pessoal? R$600 é a diferença de rendimento médio. Então, homens tendem a ganhar mais do que as mulheres. Além do mais, percebe-se também essa diferença do ponto de vista aqui da representação política. Só na Câmara dos Deputados, pessoal, mais de 80%, quase 90% dos deputados são homens. Estão vendo aqui? Somente 10,5% são deputadas mulheres. Desse modo, pessoal, fica bastante claro aí como que por mais que a gente seja mais ou menos aí metade de habitantes homens e metade de habitantes mulheres no Brasil, ainda assim quem representa os interesses da sociedade brasileira, em grande maioria, são os homens. Além disso, olhem aqui, ó, cargos de gerência nas empresas. Seja gerente, coordenador, o que seja, em geral, esses cargos aí de gerência são ocupados por homens. 62,2% dos cargos de gerência são ocupados por homens, enquanto somente 37,8% são ocupados por mulheres. Então, claramente, esses gráficos, esses dados aí compilados lá do IBGE demonstram a desigualdade de gênero no Brasil.
A gente poderia até demonstrar uma outra situação observando esses dados. Reparem o seguinte, pessoal. Mulheres brancas, 23,5% das mulheres brancas possuem ensino superior completo. E as mulheres negras? Somente 10%. Pessoal, isso fica muito claro aí se você for perceber também esses outros gráficos aqui em relação ao tempo dedicado aos afazeres domésticos. Reparem o seguinte, mulheres negras tendem a se dedicar muito mais aos afazeres domésticos, muito mais do que seus parceiros e até mais do que mulheres brancas também. Então a situação da desigualdade de gênero, se você pega para analisar a situação da mulher negra, ela é ainda mais desfavorável do que a própria mulher branca, demonstrando mais uma vez aquilo que a gente falou lá atrás, né? Existem formas diferentes de perceber a desigualdade. A mulher negra sofre com a desigualdade de uma maneira diferente. A vida de uma mulher, em geral, claramente é pior do que a vida de um homem, como demonstra aí os dados sobre renda e educação. Entretanto, pessoal, claramente, se você é uma mulher negra, a situação ainda complica-se bem mais, ok? Passemos então para a resolução da atividade 1. Quais as principais mudanças na vida social das mulheres na modernidade? Primeiro, para poder ajudar vocês, com o termo modernidade. O que é esse negócio de modernidade? Bom, pessoal, a modernidade é esse período que vem aí depois da Revolução Industrial, Revolução Francesa, certo? Então, depois ali da segunda metade dos 1700. Então, vamos lá. O que mudou na vida das mulheres nos últimos 200, 250 anos? Vamos começar com um pouquinho de aulinha de história, vamos lá? Primeiro, se a gente for parar para poder perceber a vida das mulheres 200, 250 anos para trás e parar para ir comparando, né, como é que era a vida, não no século XVIII, mas no XIX, depois no XX e agora, a gente percebe que no Ocidente, ou seja, Europa, Estados Unidos e pá, ocorreu um aumento da participação das mulheres, por exemplo, na força de trabalho. Então, num passado mais distante, antes ali da modernidade, o local da mulher era em casa, era basicamente cuidando do seio familiar. Entretanto, desde a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, percebeu-se nas sociedades aí do Ocidente uma maior participação da mulher na força de trabalho nas indústrias, em fazendas, mulheres trabalhando no comércio, certo? Observa-se também, com o passar dos anos, né, desde os 1700 para frente, com as ondas, os movimentos aí feministas, também a participação das mulheres nas decisões políticas. A conquista do direito ao voto foi uma conquista fundamental nessa luta feminista para que a mulher fosse ouvida, né, para que a mulher pudesse eleger um representante ou ser eleita, né, se tornar uma prefeita, uma vereadora, uma deputada. Então o voto feminino foi uma mudança muito interessante, uma conquista da luta que mudou bastante a vida das mulheres na modernidade. Podemos destacar também as mudanças aí, por exemplo, quanto às expectativas do seu papel social. Por muito tempo, enxergou-se na mulher apenas aquela figura de dona de casa, aquela figura que deveria engravidar, certo? Se tornar uma mãe e cuidar realmente das coisas relativas ao marido, aos filhos, enquanto o homem ia lá trabalhar e tudo mais. Hoje em dia, porém, né, com as transformações da modernidade, as expectativas sobre o papel social da mulher foram mudando. Passou-se ali, depois da primeira para a segunda onda da luta do feminismo, lá para os anos 60,
passou-se a buscar a ideia de que a mulher poderia se tornar uma mãe se ela quisesse se tornar. Mas se não quisesse, se a mulher resolvesse traçar uma carreira e viver a vida simplesmente para se tornar uma pessoa muito rica, uma pessoa com muito sucesso numa profissão, que ótimo para ela. Então, uma transformação, uma mudança na vida social das mulheres na modernidade, depois dos anos 60 principalmente, é isso aqui, ó. Uma mudança sobre a questão do papel social. A mulher torna-se aquilo que ela quiser fazer com a vida dela. E não se torna refém somente daquilo que a sociedade espera dela. A própria ideia da mulher trabalhando, por muito tempo pensou-se, a mulher pode trabalhar, beleza, mas ela vai trabalhar como secretária, ela vai trabalhar como professora. Na modernidade, nessas transformações históricas da luta feminista e tudo mais, você pôde ver a mulher abrindo caminho para poder desempenhar outras funções. Mulheres engenheiras foram surgindo, mulheres advogadas, mudando um pouco aí daquela mentalidade sobre o papel social da mulher. Então a modernidade viu muitas mudanças para as mulheres. Claro que na Europa foi de um jeito, Estados Unidos foi do outro, no Brasil foi de um outro, cada um no seu passo. Além do mais, percebe-se também na modernidade uma modificação em relação à sua liberdade de decisão. Não sei se vocês sabiam, porém por bastante tempo no Brasil haviam leis que colocavam a mulher numa situação de submissão ao homem. Então, se você fosse uma mulher casada, o seu marido é que deveria tomar as decisões da casa, assinar os documentos oficialmente. Você, mulher, não teria autonomia, caso fosse casada, para poder fazer um monte de coisa. E mesmo quem fosse solteira, quem tomava as decisões e poderia assinar vários documentos seria o seu pai, e não você. Isso é uma simplificação do que se chama pátrio poder. No Brasil, as mulheres, então, foram por muito tempo semi-dependentes do homem, certo? A conquista aí da liberdade da mulher, decidir o que quer fazer, assinar os seus documentos e tudo mais, essa foi uma conquista, uma mudança muito importante na vida social das mulheres. Ok? Atividade 2, pessoal. Cite formas de reprodução das desigualdades de gênero. Vamos lá. Tem várias e várias formas de você perceber a desigualdade de gênero no nosso entorno, Já falamos aí da questão de como o salário, o rendimento mensal das mulheres médio é mais baixo. Já comentamos também que existem atitudes ali de preconceito com as mulheres, Anteriormente a gente mencionou sobre as expectativas sociais. Agora, as desigualdades de gênero, elas vão sendo reproduzidas até no nosso dia a dia. Seja num comentário que você pode fazer a respeito de uma mulher, seja numa pressão social que você pode fazer, seja num assédio. Tem várias formas ali de reprodução da opressão contra a mulher. Podemos citar alguns exemplos aqui, pessoal. A imposição que somente as mulheres executem tarefas domésticas, Então você colocar somente as mulheres da sua casa para trabalhar com as coisas da casa, como faxina, cozinhar e tudo mais. Essa é uma forma de reproduzir desigualdade de gênero. Um ato de assédio moral ou de assédio sexual pode também acabar colaborando para a continuidade da desigualdade de gênero, certo? Para a mulher se sentir inferior e para as pessoas do entorno também continuarem a achar que as mulheres são inferiores. Um outro exemplo seria a objetificação da mulher em músicas e filmes. Então, quando você escuta uma música ou vê um filme,
que trata a mulher como se fosse simplesmente um instrumento, um pedaço de carne que serve para o prazer do homem, você está consumindo, portanto, um produto, uma música, um filme, que ajuda a reproduzir a desigualdade de gênero, entende? Colocando ali uma mensagem na cabeça das pessoas que estão assistindo de que a mulher não é um ser autônomo, que faz o que quer, mas ela serve enquanto ela é atraente ou não para um homem, certo? Um outro exemplo aí, pessoal, seria a repetição de ditados ou algumas frases machistas, né? Então, você, por repetir, mesmo assim com intenções aparentemente tranquilas e tal, repetir algumas frases, feito lugar de mulher na cozinha, esquentar a barriga no forno e tudo mais, isso acaba colaborando para a visão social inferiorizadora da mulher, certo? Como se fosse ali o papel somente dela, tá ali desempenhando esse papel fundamental para dentro de casa, como se ela, a mulher que está no seu entorno ouvindo isso, não tivesse a capacidade de ir além dessas tarefas domésticas. E até, né, falando isso num círculo de amigos, quem sabe você não está alimentando no teu colega uma ideia errada a respeito das mulheres, né? Tem até uma frase para substituir essa: lugar de mulher é onde ela quiser. Uma outra forma também de reproduzir as desigualdades de gênero, né, você, como um empregador, se negar a dar igualdade salarial, pagando a mesma coisa para homens e para os seus empregados mulheres. Ok? Finalmente, pessoal, para ajudar vocês com as atividades 3 e 4, eu vou sugerir o seguinte. Vamos ler primeiro as atividades. Ó. Como combater as desigualdades de gênero no Brasil? 4. Como combater a violência doméstica? Pessoal, as desigualdades de gênero são problemas muito complexos, muito difíceis e importantes da gente resolver. A violência doméstica também é um absurdo, certo? Alguns pontos que vocês podem tocar nas respostas de vocês envolvem o seguinte, pessoal, vai aí minha sugestão para vocês. Primeiro, um elemento da penalização. O que é isso? É você penalizar, você punir. Então, criar leis, criar formas aí de fiscalização, seja feito pela polícia, seja feito por outros órgãos, para que atos preconceituosos, para que a violência física ou a violência até moral sejam punidos. Seja multa, seja com prisão, seja com o que seja, a penalização é uma forma de combater desigualdade de gênero e a violência doméstica também. Um segundo ponto está ali, pessoal, a questão da conscientização. Então você criar campanhas aí, incentivos, por exemplo, na TV, no rádio, né? Você criar oportunidades para se expor o problema, é também uma forma de ajudar a combater essas situações horríveis da violência doméstica ou as situações relativas à desigualdade de gênero, não é? Uma campanha, por exemplo, de TV, não vai impedir, mas pode incentivar a modificação desse comportamento. Pode incentivar a denúncia das pessoas para que esses comportamentos, para que esses atos não se repitam. Então a conscientização da população é também uma forma de combater desigualdades e a violência. Um terceiro ponto que eu acho que vocês podem tocar nas respostas de vocês é a questão ali das atitudes individuais. Claro, todo mundo precisa fazer a sua parte também. Isso envolve reconhecer essas situações como problemas, envolve também denunciar essas situações, certo? Então, seja denunciar para as pessoas da sua confiança, seja denunciar para as autoridades em caso de crime, né? E, fora isso, você
indivíduo precisa aprender a não naturalizar um ato preconceituoso, certo? Não tornar tudo o que você ouve ou o que você diz algo natural, principalmente quando isso ofende, agride uma outra pessoa, certo? Então, o combate à desigualdade, o combate à violência doméstica pode ser aí feito pela penalização, pela conscientização e por atitudes individuais, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aulinha. Lembra de se inscrever, tocar o sininho. Se gostou, deixa aquele biscoito, um comentário. Estamos sempre abertos a vocês, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.